A paz do Senhor, povo de Deus, estou passando aqui para deixar uma palavra da parte de Deus para a tua vida, que se encontra no livro de Salmo, de número 40. Amém? E o versículo 1 e o versículo 2 para nossa meditação. Livro de Salmo, de número 40, e os versículos 1 e 2, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Versículo 2: Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. Amém? Todos nós conhecemos essa palavra, irmão, poderosa da parte de Deus, que diz que a obediência é melhor do que o sacrifício. Salmo de Davi para o cantor mor. E neste texto bíblico ele nos orienta a ter paciência, a esperar, né? Muitas vezes nós esperamos na fila de um banco, muitas vezes nós esperamos em um consultório médico, muitas vezes nós esperamos a ajuda de alguém que nos chega, muitas vezes nós esperamos pelo filho, pelo marido, pela mãe, pela esposa, né? E muitas vezes essa espera não soluciona, né? Não resolve o meu e o teu problema. Mas o salmista aqui está dizendo: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Dois pontos nós podemos olhar aqui nesse texto bíblico. Que primeiro ele diz que esperou com paciência, né? Por quê? Com paciência. Porque talvez a impaciência, né, bateu nele. A impaciência é aquilo que nos deixa inquieto, né? Por muitas vezes querer as coisas no nosso momento, na nossa hora, no nosso instante, né? Então, o salmista aqui ele está nos orientando. Eu esperei com paciência, né? E ter paciência quando nós estamos passando por momentos difíceis, por aflições, por angústias, tristezas, né? Desprezo, né? Muitas vezes nós estamos querendo aquele socorro imediato, né? Aquele socorro na hora. E muitas vezes o socorro não vem, o socorro não chega, o socorro não aparece. E aí a impaciência bate, a angústia, a tristeza, a vontade de desistir, a vontade de parar, a vontade de jogar tudo pro alto. O inimigo começa a setar e botar coisas na minha e na tua cabeça, de dizer que as promessas não irão acontecer na minha e na tua vida. Então aqui o salmista ele nos orienta dizendo: eu esperei com paciência no Senhor. E o que foi que aconteceu? Por ele esperar com paciência, por ele confiar, por ele acreditar, né? Aí ele diz assim, ó, e ele se inclinou. Primeiro ponto, ele quem? O Senhor. Quem é o Senhor? O Deus Todo-Poderoso. Porque ele diz, esperei com paciência no Senhor. O Senhor que ele está falando aqui é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que fez o céu, a terra e o mar. Aí ele, logo em seguida, ele se inclinou. O que é se inclinar? É olhar, é prestar atenção, é debruçar, né? Então, ele afirma que ele se inclinou, o Senhor se inclinou por ele esperar com paciência o momento certo, a hora certa de Deus agir, né? Então ele aqui orienta, ó, esperar e com paciência no Senhor, que o momento vai chegar de Deus se inclinar para esta luta, para esta enfermidade, para essa porta fechada, para essa perseguição, essa calúnia. Amém? Vai chegar o momento que Deus vai se inclinar para resolver esses teus problemas.
Agora, o momento da espera é o momento que Deus está trabalhando no oculto. Deus está trabalhando aonde em áreas que você não poderia chegar. Deus está lá primeiro arrumando para que você possa prosseguir para o propósito de Deus na tua vida. Então ele aqui diz: eu esperei com paciência no Senhor. Você tem que esperar no Senhor. Não espere de nada de ninguém nessa terra. Não espere nada de ninguém. Espere no Senhor, porque a promessa é dele, quem fez é ele e quem vai cumprir é ele. Agora você precisa esperar o tempo certo, o momento certo de Deus. Aí no versículo 2 ele é assim, ó. Após Deus ouvir o clamor dele, do salmista, aí no versículo 2, veja a situação que o salmista ele estava passando, né? O salmista estava passando por um momento muito turbulento, um momento de angústia, um momento de perseguição, um momento de tristeza, de solidão, né? Todos nós sabemos a história de Davi. Mas ele diz que Deus tirou ele. No versículo 2, assim, ele diz assim, ó, tirou-me de um lago horrível. Veja o problema que ele estava, né? A situação que o salmista estava passando. E quando ele escreve esse salmo, ele diz: ele me tirou. Eu esperei com paciência e ele me tirou de um lago horrível, né? E quando nós olhamos o lago, nós pensamos logo em lama, sujeira, podridão, né? Aí ele diz assim, ó, de um charco de lodo. E quando nós olhamos para parar, né, um charco de lodo, nós lembramos logo daquela calçada, né? Calçada da nossa casa às vezes cria lodo, né? E às vezes, muitas vezes a pessoa pisa e escorrega. Agora, imagine, ele tirou aqui, ó, um lago. Imagine um lago, né? Uma piscina, vamos botar assim, uma piscina cheia de lodo. E você querendo sair ali daquele charco de lodo e você escorregando, porque nós sabemos que lodo escorrega, né? E o salmista aqui está dizendo: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, né? Talvez o salmista estava tentando sair, querendo sair daquela situação, querendo sair daquela provação e não conseguia, e cada vez que tentava sair escorregava, caía, levantava e tentava de novo, né? E aí nesse período talvez o salmista esperou com paciência e disse: olha, tem coisas que eu não posso fazer, né? E o que foi que o salmista fez? Começou a clamar. Por isso que ele diz: eu esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O clamor de quem estava numa situação muito difícil, né? Aí ele continua e diz assim, ó: pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Sabe o que é que Deus está falando comigo e com você? Deus está dizendo: eu vou te tirar dessa situação. Vou te colocar num lugar seco, seguro, plano, um lugar firme, que é na minha presença, é fazendo a minha vontade, fazendo o meu querer. Agora você precisa esperar. Não adianta você estar aí lutando com suas próprias forças, querendo resolver essa situação, que você não vai sair dessa situação até eu determinar. Então continue esperando com paciência no Senhor. Quando chegar o momento certo de o Senhor lhe tirar, ele vai firmar os teus passos, né? Vai te tirar dessa situação e vai firmar os teus passos. E a Bíblia diz que ele vai colocar um novo cântico na tua boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Então continua confiando, continua esperando, continua acreditando, porque o melhor de Deus está por vir na tua vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não se esqueça de me seguir, comentar e compartilhar. Tem alguém que está precisando ouvir essa palavra. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz.